a ampliação de nossos conhecimentos e, consequentemente, tendo os conhecimentos ampliados, também assim desenvolvermos o nosso senso moral. Ajuda-nos a cumprirmos com esse desiderato, com este objetivo. Assim seja. Vamos então ler este primeiro, com a consciência de sua individualidade. Saibam, pois, de uma vez por todas, que somente ao Espiritismo pediremos a chave do pavoroso mistério que tem feito recuar os mais robustos talentos ante a ideia de se preocuparem com assuntos do mundo invisível, com a vida das almas. Pouco se nos dá que esta nossa franca e destemida declaração nos acarrete o escárnio de uns e a excomunhão de outros, quando o nosso fim é o descobrimento da verdade, que sempre Warley, 2 Solner, 2 Victor Hugo, 2 Sardou, dos Flammarion e de inúmeros outros sábios. William Crookes submeteu a exame experimental as manifestações espíritas. Os passos do observador devem ser guiados por uma inteligência tão fria e tão desapaixonada como são os instrumentos de que se servem. Por este modo tão correto, tenho apreciado fatos extraordinários, diz ele, sem temer o ridículo. Tendo-me convencido da verdade desses fatos, seria uma covardia moral recusar-lhes meu testemunho. Que fatos são os de que fala o sábio? O leitor pode conhecê-los manuseando seu livro. Minuciosa exposição das experiências que fez e a que deu o título de Estudos sobre o Novo Espiritualismo. Pela editora Federação Espírita Brasileira, aqui no Brasil, o título do livro ficou sendo Fatos Espíritas, onde há todo um estudo sobre as materializações do espírito Kate King e as observações de Sir William Crookes a respeito dos fenômenos de materialização de espíritos e dos fenômenos espíritas em si, né, nos que ele pôde observar. Logo, trazer para nós a questão das tradições populares. Bezerra de Menezes trouxe também para nós a questão dessa avaliação a respeito das experiências destes homens, desses grandes luminares da ciência, como ele fala, sobre a sobrevivência da alma, com a consciência de sua individualidade, isto é, não é somente a sobrevivência da alma, porque a alma poder individualidade, ele está dizendo que após a morte, o espírito, a alma, não perde a consciência de si. E por não perder a consciência de si, por saber-se ela mesma, nós podemos então deduzir que este espírito, esta alma, estará cada vez mais
ciente, não é? Consciente de si e consciente de si também de seus sentidos, não é? E de sua personalidade. E ele diz, Dr. Bezerra de Menezes, também, a vida das almas. No canal da internet, eu estou usando os dados móveis, mas mesmo assim o 4G não está bom. Eu até mexi hoje na memória do meu celular para ver se era isso, mas não é isso não, porque eu apaguei o que tinha de apagar e atualizei o software e não é essa questão que estava ruim. Então eu estou insistindo, né? Fazendo um estudo, insistindo, percebendo que vocês estejam até muito mais do que vendo a minha imagem, melhor me ouvindo, provavelmente, né? Então, voltando às religiões, né, da vida após a morte. Então, Bezerra fala que somente ao Espiritismo pediremos a chave do pavoroso mistério que tem feito recuar os mais robustos talentos ante a ideia de se preocuparem com assuntos do mundo invisível, com a vida das almas. Temos, não é, essa visão de que nós fazemos aquelas perguntas que os filósofos pré-socráticos já faziam. De onde vim? Por que estou aqui? Para onde vou? Logo, se essas perguntas são perguntas que os filósofos pré-socráticos na Antiguidade Clássica, na Grécia Antiga, faziam, por que é que não seria esta a preocupação de outros posteriores a eles? E foi essa preocupação, e é para muitos de nós, que vivemos buscando sentido na vida, que vivemos buscando algo que nos mova justamente para viver, que nós não estejamos com desejo de viver somente pelo desejo em si, mas que nós estejamos fazendo com que esse desejo seja melhor compreendido por nós no seguinte sentido: eu desejo viver, sou um ser vivo, estou vivendo, mas quando filosoficamente eu coloco para mim respostas a estas perguntas: de onde vim? Criado uma alma criada por Deus. Por que estou aqui? Claro que o que eu falei antes vai gerar novas perguntas, né? Mas não vou entrar neste mérito agora. Vamos para a segunda parte. Por que estou aqui? Se sou um espírito criado por Deus e na Terra colocado, bom, por que estou aqui? Qual a minha tarefa ou missão? Não no sentido de missão de algo grandioso, mas o que eu vim fazer, o que eu vim desenvolver? Você é um espírito criado por Deus que vai auxiliar na obra da criação, desenvolvendo-se enquanto ser vivo, enquanto ser humano, com razão, com raciocínio, e assim também, a partir da cultura que você vai fazer, da modificação na natureza, você vai contribuir para o progresso
da sociedade em que vive e contribuindo assim com o seu progresso e também contribuindo com o progresso de outros. É uma unidade na coletividade. E quando se chega a estas duas perguntas, na conclusão delas, aqui bem resumidamente eu vou falando, vamos para uma terceira, e que é aquela que nós dizemos: uma coisa está interligada à outra. E o Espiritismo segue buscando justamente nos trazer estas respostas. São as melhores respostas? Não necessariamente. Para determinadas mentes pensantes, as respostas que a doutrina espírita dá são simplórias, não são nem simples, são simplórias. São respostas que não satisfazem. Para outras mentes pensantes, como as nossas que estamos aqui neste momento de estudo, são satisfatórias e nos fazem movimentar nesse desejo de mais buscar aprender a respeito, né, na doutrina espírita, bem como as questões, né, de como a doutrina espírita pode estar dialogando com diversas outras ciências, com diversas outras filosofias, com diversas outras religiões. Qual diálogo é feito, né? Qual a possibilidade de se dialogar que o Espiritismo tem com esses três aspectos, né? Que são um tripé, né, na humanidade: ciência, filosofia e religião. Mas, se isso satisfaz a nós e não satisfaz a outros, não há problema de não satisfazer a outros. Nós precisamos também compreender que não há problema. Por quê? Porque aquelas outras pessoas, elas não haverão de deixar de cumprir com determinados deveres porque não estão seguindo no Espiritismo. E uma estatística que vi essa semana, que um confrade espírita que trabalha e pesquisa muito esse campo, colocou estatística que no mundo inteiro não há 1% de pessoas espíritas, adeptas do Espiritismo. Pasmem, ele colocou um número de 0,0007%. É muito pouca gente. É muito pouca gente. E nós temos de considerar também que é muito pouca gente em relação àqueles que se declaram espíritas, e não basta só se declarar, é preciso verdadeiramente ser espírita. E eu não falo aqui no sentido moralista, não, eu falo no sentido científico, filosófico em si. Qual o tipo de filosofia, né, essa pessoa está seguindo? A filosofia espírita? Ou de repente ela é umbandista e se declara espírita? Ela é candomblessista e se declara espírita. Muitos até se declaram católicos, mas se declaram espíritas. Há aqueles casos de pessoas que frequentam o grupo espírita, estão engajadíssimas no movimento espírita, fazem um trabalho belíssimo dentro do espiritismo, mas
quando alguém pergunta a elas qual o credo que elas seguem, elas falam: sou católico ou sou católica. E aí nós vemos com isso, a partir desse receio, desse medo que a pessoa tem de se declarar espírita, que os espíritas, né, sérios, aqueles que estão imbuídos, né, do senso moral que a doutrina espírita traz, e justamente esse senso moral também vai estar presente na consciência dessa pessoa, ela vai, né, de uma forma mais comum, mais natural, dizer, se alguém pergunta qual a sua religião, sou espírita, né? E aí há aqueles espíritas também que, não considerando o espiritismo uma religião ou tendo um aspecto religioso, não se declaram espíritas, falam que se declaram sem religião. E isto também é um outro problema, que vem a quase se comparar ao mesmo problema da pessoa que se diz católica, por exemplo. Então, a pessoa pode estar imbuída em palavras do William Crookes, colocando sobre a questão dele em se convencendo da verdade, né, dos fenômenos que viu, seria uma covardia moral dele recusar, né, dar o testemunho dele enquanto cientista, enquanto observador, a respeito destes fenômenos. Semana que vem vamos seguir, né, adiante com o estudo e vamos então prosseguir com esses raciocínios. Vamos orar e encerrar o estudo desta noite. Deus, que a doutrina espírita nos traz, e que esses aspectos filosóficos possam promover em nós, Senhor, a possibilidade de nós buscarmos seguir a doutrina espírita em nossas vidas e principalmente dentro dos aspectos de moral, de compreensão de nosso ser e buscando assim realizarmos o trabalho de compaixão para com o outro. Compaixão que não é ficar a dar dinheiro, não é ficar a ajudar, tornando uma pessoa dependente de nós, mas compaixão no sentido de compreendermos que aquela pessoa passa por um sofrimento e que, por vezes, aquele auxílio material precisa ser estendido para que dignidade venha a ser acrescida na vida daquela pessoa. Que assim possamos fazer, Senhor. Assim seja. Bom, muita paz a todos, né? Uma boa noite de sono, que todos sigam, né, com as bênçãos de Deus e dos bons espíritos que assistem a cada um de nós.